Olá, meu nome é Caroline, sou biomédica especializada em análises clínicas, biomedicina estética e cosmetologia e ciências da pele. E hoje vim aqui para falar para vocês sobre a última parte da nossa série sobre cabelos. No primeiro vídeo a gente falou sobre a estrutura capilar, dicas, produtos. No segundo vídeo a gente falou sobre como o estresse interfere na queda capilar. E agora a gente vai falar sobre como os hormônios interferem nessa queda capilar. Se você ainda não viu os 2 primeiros vídeos, corre no meu canal do YouTube ou no IGTV, que eles estão lá. Vamos falar primeiro sobre a alopecia androgenética, chamada popularmente de calvície, que é a condição mais comum de queda de cabelo. Atinge a maioria das vezes os homens, mas algumas mulheres também podem sofrer um pouquinho desse mal, né? Mas é um pouquinho menor a prevalência no sexo feminino. Na verdade, a calvície masculina ela não é uma doença, ela é apenas um padrão fisiológico com alguns determinantes genéticos. Na alopecia androgenética, os fios caem muito antes de se iniciar a fase anágena, que a gente explicou no primeiro vídeo, que é a fase de crescimento capilar, onde a maioria dos nossos fios se encontram. Isso faz com que toda essa alteração hormonal, na verdade, faz com que esses folículos eles são induzidos a produzir cada vez menos fios. Então, os fios nascem mais finos, os que nascem, né, e menos pigmentados. Isso faz com que todo o nosso cabelo, né, todos os nossos fios sejam substituídos por esses fios mais finos e pigmentados, o que pode daí aparecer a calvície. Isso não ocorre de um dia para o outro, né? Isso ocorre depois de vários ciclos capilares, então ocorre conforme os anos vão se passando. Então a gente troca os nossos fios saudáveis por esses fios mais finos e menos pigmentados devido a essas alterações hormonais. Mas o que são essas alterações hormonais? Bom, no nosso folículo a gente tem um anexo chamado glândula sebácea, que é ela que nutre o fio e tudo mais. Produz o sebo que vai nutrir o fio. E essa glândula, a atividade dela é regulada por um hormônio chamado testosterona. É claro que tanto homens quanto as mulheres têm testosterona, né? Mas os maiores níveis a gente se encontra nos homens, né? Por isso eles são mais atingidos. A testosterona fica circulante no nosso organismo. E a gente tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa 5-alfa-redutase quebra a testosterona e transforma ela numa substância chamada DHT, dehidrotestosterona, na região do folículo, da glândula. Essa DHT ela é 100 vezes mais potente do que a testosterona. E aí que a gente tem um problema, porque quanto mais testosterona circulante, mais ação dessa enzima a gente tem. Então, mais quebra dessa testosterona em DHT e que ela que atua controlando a glândula sebácea muito mais do que a testosterona em si. Então, ela que aumenta a função da glândula em tamanho, em secreção e tudo mais. Mas também pode acontecer da gente nem ter níveis tão elevados de testosterona, a gente está com os níveis regulados, mas a gente tem muita ação dessa enzima. Então, muita ação dessa enzima vai fazer com que a testosterona que a gente tem seja quebrada e seja transformada nessa DHT, que resulta no mesmo problema. E aí que a gente tem a queda capilar, porque a DHT inibe o crescimento capilar. Mas se a DHT atuar mais nos pelos do corpo, a gente vai ter um aumento dos pelos no corpo, porque ele vai estimular essa produção, essa secreção da glândula sebácea. Então vai deixar o aumento da oleosidade, vai fazer com que os pelos sejam mais nutridos e vai aumentar essa produção de pelos. Então isso também acontece no caso de acne, né? Quanto mais influência hormonal, mais a pele fica oleosa e vai obstruindo os poros, vai nascendo espinha e tudo mais. O meio fica sem oxigênio, favorece o crescimento de bactérias e afins, né? Só que se essa DHT atuar no couro cabeludo, a gente não vai ter um aumento de pelos como no corpo. A gente vai ter a queda capilar. Por isso que às vezes a gente vê homens carecas peludos e homens cabeludos quase não tem pelos, né? Porque tem essa inversão do couro cabeludo com os pelos do corpo. E isso é um problema hormonal. E tem como resolver? Mais ou menos, né? Porque a calvície, né, a alopecia androgenética, ela não tem uma cura. O que a gente faz é usar alguns bloqueadores de enzima, dessa enzima 5-alfa-redutase, como a finasterida, derivados de zinco também ajudam a bloquear ou a diminuir a atividade dessas enzimas para que se produza menos dehidrotestosterona.
E tratamentos que estimulam o crescimento, com fatores de crescimento e outras substâncias que também fazem esse bloqueio ou que nutrem o couro cabeludo. Mas tudo deve ser passado por uma avaliação, prescrito por seu médico, fazer vários exames e tudo mais. Cura? Não tem. A gente controla e regula, porque como eu falei, os cabelos eles vão sendo substituídos por fios mais finos e menos pigmentados por causa dessa alteração hormonal. Não tem como a gente fazer o folículo voltar no estado que ele era quando a gente era mais jovem ou antes, né, de acontecer isso, né? Então, é um pouquinho complicado. A influência hormonal influencia muito nessa queda capilar. Mulheres que fazem uso de testosterona, né, que fazem academia, essas coisas que fazem esse uso, também reclamam de aumento nos pelos do corpo, principalmente no rosto, e na queda capilar, por causa disso. Então, também pode acontecer em mulheres, menos incidência sendo naturalmente, mas se ela induzir essa produção de hormônio, mas pode acontecer. E falando dos procedimentos que a gente pode fazer para tentar reverter um pouquinho ou atrasar um pouquinho esse processo. A gente pode fazer a intradermoterapia ou microagulhamento, que é quando a gente aplica substâncias que atuam nesse bloqueio dessa enzima ou estimula, como os fatores de crescimento que estimulam células-troncos, né? Estimulam o crescimento capilar. A gente pode fazer o carbox, que a gente aumenta a oxigenação, né? A gente injeta gás carbônico para fazer com que aumente a oxigenação do couro cabeludo. Também os fios fiquem mais nutridos, né, para retardar um pouquinho essa perda. E a gente pode usar bloqueadores orais ou de uso tópicos também, como tônicos e shampoos. Mas isso tudo depende da avaliação de cada paciente, tem que ver os níveis, fazer exame para ver níveis hormonais e tudo mais. Então, assim, a gente não consegue ter uma cura para isso, mas a gente consegue amenizar e prevenir, né? Amenizar com esses tratamentos, com bloqueadores, com estímulos. E a gente consegue prevenir também sempre a gente se cuidando um pouco mais, né? Sempre indo no médico, fazendo exames, sempre vendo como está o nosso nível hormonal, se a gente está tendo alguma atitude que está estimulando muito essa testosterona, se não está. Então, assim, o importante é a gente se cuidar, porque algumas coisas... Não que não vai acontecer, que você nunca não vai ficar calvo, mas pode ser que você consiga retardar um pouquinho esse processo. E uma curiosidade, porque a calvície é de parte de mãe, tem a ver com o cromossomo X. A gente não puxa, né, que a gente fala, a calvície do pai, geralmente vem da parte da mãe. Interessante, né? Então, conhecer seus antepassados também, conhecer um pouquinho a sua árvore genealógica já ajuda um pouquinho também a prevenir esse processo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, pode deixar nos comentários. E muito obrigada, até o próximo vídeo.